Graças e paz, irmãos, né? Retornamos aqui com um vídeo, considerando esse momento em que eu estou um pouco de molho, em virtude do acidente que sofri, mas queria compartilhar com a liderança, que estão sempre, quando solicitado, vão ao púlpito, estão pregando, estão discipulando. Então eu queria trazer aqui algumas considerações importantes, queria que você refletisse sobre essa palavra. O falso profeta é o pregador que quer agradar a todo mundo. Pois bem, características então da pregação, né? Algumas características, né? Uma característica essencial da pregação que deve ser considerada por você e por mim. Primeira coisa e essencial, a base, devemos nos conformar à revelação. Devemos nos conformar ao texto sagrado. Não devemos querer agregar coisas, cultura, conhecimento, sabedoria. Não, nos basta somente a palavra. E dentro dessa base, né, de nos conformarmos à revelação, eu queria então trazer algumas considerações importantes nesse sentido. Que primeiro, eu e você precisamos respeitar o fato de que o próprio Deus, Ele mesmo, tem se revelado. É o que nós chamamos de epifania. O próprio Deus se revelou. E Ele se revelará ainda mais na parousia. Então eu e você precisamos nos conformar com o texto e ter essa certeza, né? Deus se revela, tem se revelado, e Deus se revelará na parousia. Porque Deus é o autor da obra que Ele mesmo realiza. Ele é o autor desta obra. Então a pregação, é óbvio, não é um ato neutro, né? É de uma ação entre dois sócios. Não é assim, lógico. O pregador tem a sua participação. Mas essa relação, né, do pregador com o texto de Deus é justamente uma relação que não pode ser mais do que a soberania por parte de Deus e a obediência por parte do pregador. Ou seja, nós pregamos aquilo que o Deus soberano determina na sua palavra. Por isso, devemos nos limitar ao texto e somente ao texto. Então, a mensagem significa então o quê? O que traz essa mensagem? A primeira coisa que a gente tem que observar é que essa mensagem ela deve vir da epifania de Cristo e seguir para o dia do Senhor, para a parousia. A pregação deve ter esse duplo movimento, né, do Deus revelado e do Deus que se revelará. A gente tem que caminhar nesse sentido, porque é isso que o texto sagrado tem na sua essência. A pregação deve então se envolver entre a primeira e o segundo advento, o agora e o porvir. Devemos trazer esse sentimento nas nossas pregações, expondo o texto sagrado para promover essa realidade, essa verdade no coração de quem nos ouve, né? De que estamos num meio entre o que aconteceu e o que há de acontecer, né? Que é justamente esse interregno da primeira e da segunda vinda de Cristo. Estamos nessa marcha de fé. E aí que é importantíssimo isso, porque nós não andamos pelo que vemos, andamos por fé. É o que o apóstolo Paulo registra lá em 2 Coríntios 5, 7. Então a pregação é justamente esse movimento de promover maturidade, sabedoria, né? Firmeza no coração dos crentes para marchar em fé entre a revelação e a revelação plena. Então o agora cristão não é outra coisa senão a passagem do ontem para o amanhã, da epifania à parousia. Marchamos na noite vendo uma grande luz. Esse é o grande desafio para o pregador. Comunicar essa verdade de Deus que se limita ao texto sagrado, que tem como nos levar a nos conformarmos somente com o texto, sem agregar valores pessoais, sem trazer conjecturas humanas, mas simplesmente mostrar o Deus revelado, que se revelou e que se revela para criar esse sentimento e expectativa nessa marcha de fé por aquele que há de se revelar plenamente. Por isso, essa maravilha com que todos nós devemos pregar o texto. Marchamos na noite vendo uma grande luz. Esse é o sentido da pregação. Pregue levando as pessoas a marcharem pela fé. Somente pela fé, limitados e satisfeitos com o texto sagrado de um Deus que se revela, de um Deus que se revelará, de um agora que está num transe entre o ontem e o amanhã, a maravilha de viver por fé.
é o que o pregador deve promover. Que Deus assim os abençoe.